Oi, turma boa! Sou Belka, artista visual e embaixadora do Movimento Janeiro Branco. Esse aqui é o quarto e último episódio do projeto Semana Viva Janeiro Branco, que eu faço todos os anos, com muito carinho. Sejam todos muito bem-vindos. O meu objetivo é inspirar, fazer você refletir e cuidar da sua saúde mental. No episódio de hoje, a gente vai abordar o tema A Força da Arte na Superação. Hoje eu tenho convidados mais do que especiais e cada um deles traz histórias, experiências e projetos que conectam a arte, saúde mental e bem-estar de maneiras transformadoras. São eles Rayana Pires, Fernando Brancati e Andréia Saru. A Ray é fundadora e CEO da Psicotrópica, uma marca de moda que une arte e saúde mental. Além disso, ela idealizou o projeto Surto Criativo, onde ela suporta e dá visibilidade para artistas da rede da saúde mental. Já o Fernando é sócio fundador da Fairjob, uma empresa especializada em medir e analisar o bem-estar no ambiente corporativo. Além disso, o Fernando é palhaço voluntário em hospitais e leva alegria e conforto a quem mais precisa. E a Andréia é escritora, poeta e tem uma carreira marcada pela paixão pelas palavras. E vai contar pra gente o que são as aldrabias e como elas podem ser uma ferramenta acessível para a saúde mental e para o bem-estar. A campanha Janeiro Branco nos convida a refletir sobre a importância de cuidar da mente e do coração ao longo de todo o ano. E não há melhor momento do que agora para a gente aprender com esses incríveis convidados sobre como a gente pode promover o bem-estar nas nossas vidas e na comunidade. Então, vem aqui com a gente para mais um episódio cheio de inspiração, história e aprendizado. Gente, chegamos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre arte, especialmente a força da arte na superação. E eu tô com 3 pessoas que eu adoro. Vou começar apresentando a Rayana Pires, que eu até falei pra ela quando ela chegou, eu falei, eu queria tanto te ouvir, eu quero saber tanto dos seus projetos, não é de hoje, não é desse janeiro que eu tô atrás dela. A gente tá aqui também com o Fernando Brancati, que estuda a felicidade, estuda neurociência, certo? É isso aí. E a Andréia Sarubi, que vai trazer aqui pra gente mais sobre as aldravias, ela vai explicar, não vou falar não. E então, Rai, como eu tô muito ansiosa para saber de você, eu queria conta para mim um pouco começo, meio e fim de tudo isso, da psicotrópica, do surto criativo, e vamos fazer desse momento aqui uma conversa boa e vocês também agreguem no que vocês acharem que faz sentido. Obrigada, estou muito feliz com o convite, também já acompanho o seu trabalho das redes sociais, acho que a gente já se conectou em algum momento, então eu estou muito feliz de estar aqui, agradecer também a todo mundo que está aqui. Então eu posso começar contando a minha história, ela vem desde 2017, né, eu sou formada em serviço social, eu sou assistente social de formação, eu trabalhei um tempo nos CAPs, né, então, na verdade, eu comecei o curso em 2012, me formei em 2016, e aí começa a minha história com o Surto Criativo, que é esse projeto, né, que eu trabalho com artistas e usuários da rede de saúde mental. Ele nasce da minha formação, né, da experiência que eu tive nos CAPs, e quando eu vivenciei isso, assim, naquele momento auge do estudante, né, que está descobrindo o mundo, né, eu me conectei muito com a loucura em si, assim, com esse tema, né, com a saúde mental, era o que me motivava, assim. E é engraçado que hoje, vendo a trajetória, você fala, nossa, como é que eu vim parar aqui, sabe? O que eu tô fazendo, né? O surto criativo, a psicotrópica, como é que eu vim parar nisso? E assim, eu acho que vem muito de uma motivação que é algo muito genuíno, assim, né? Que eu acho que tem uma questão até de chamado, assim, né? De você precisa ir lá realizar isso, enfim. E quando eu comecei o projeto Surto Criativo, não tinha nome, não tinha parcerias, não tinha nada. Só tinha minha formação em serviço social e minha vivência no CAPS, que eu costumo falar que eu
descobri esse universo artístico e eu sentia que eu precisava mostrar isso para o mundo, né? O que eu estava vendo com os meus olhos e que eu precisava fazer algo por isso, assim. Então, eu fui estudar muito Nise da Silveira, Jung, estudar arte-terapia, fui estudar também a questão da arte como emancipação social, além do lugar terapêutico, mas o lugar da arte como um sujeito, né? Assim, então, esse lugar de inserir essas pessoas economicamente, né, na sociedade, né? Porque a partir do momento que a pessoa é tida ali como louca, né, dita louca, tem muito esse cartão de embarque para a pessoa é incapaz, né, a pessoa não tem mais como estar inserida no mercado e está sendo produtiva. E eu, ao contrário, eu via esse olhar muito humano e falava, não, isso aqui tem valor, o que eles estão produzindo nessas oficinas, e aí entra a parte, né, do surto criativo, enfim, que é essa parte da arte como potencial econômico também para essas pessoas. Então, eu comecei a fazer esse trabalho com os pacientes, né, nas oficinas, e o que eu mais gostava de fazer era propor essas oficinas. Então, eu ia lá, chamava alguém, eu não era formada, né, em artes e tal, mas eu chamava alguém, alguma amiga, vem aqui, vamos fazer... Ir, tá? Vamos fazer a oficina com os pacientes, vamos fazer teatro. Nossa, fiz inúmeras coisas, desde teatro, a saídas em museus, a oficinas, e enfim, até teatro do oprimido, assim, foi uma coisa que eu fui estudar para poder trazer isso para a saúde mental e junto com esses pacientes. E aí começa em 2017 essa trajetória, né? E o primeiro parceiro que eu consigo foi o Museu Bispo do Rosário. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma instituição super séria que tem no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, que conta a história de Bispo do Rosário, né? Que foi um artista dito gênio para alguns, louco para outros, enfim. Mas ele deixou a sua marca registrada ali e trouxe o seu legado, né? Assim. Então, eu comecei com um museu e eu propus no começo, eu falei, olha, eu tenho um projeto, se chama Surto Criativo, né, não tinha, assim, era a primeira, né, eu tinha criado na minha cabeça esse nome, a Psicotrópica já tinha, a marca de roupas já estava vindo, sempre gostei de fazer roupas, então já tinha essa parte... da moda. Isso. Quem veio antes? Veio a Psicotrópica. A Psicotrópica veio antes. Porque a Psicotrópica, eu vinha já, né, cursando serviço social, mas eu sempre gostei de moda. Então, eu sempre fui fazendo roupas e, tipo, vendendo pras amigas. As meninas falavam, ai, que legal isso que você usa. Aí eu falava, você quer? Eu faço um pra você e tal. Então, a Psicotrópica vem alinhado, né, a isso. E o mais engraçado é que o nome Psicotrópica eu já tinha criado há muito tempo antes de começar a trabalhar com o CAPS, com a loucura, com a saúde mental. Eu já tinha o projeto. Já estava em você. Já, em 2012, quando eu comecei, já estava em mim. Era um nome que eu senti que, né, assim, é o meu nome, é Psicotrópica, e eu vou fazer as roupas e tal. E aí foi indo. E aí depois casou, assim. Aí parece que o universo vai meio colocando... Ajudando, né? O quebra-cabeça, né? Vai encaixando. E aí, quando eu comecei a trabalhar no CAPS, contei para o pessoal, eu falei, eu tenho um projeto, né, de roupas e tal, Psicotrópica. Daí elas falaram, meu Deus, não é à toa que você tá aqui, você deu um nome chamado Psicotrópica, né, uma marca de roupas chamada Psicotrópica. Enfim, e aí comecei o Surto Criativo com essa parceria com o Museu Bispo, propondo para eles que eu queria fazer uma coleção com um dos artistas da instituição, né? E aí, na época, o curador, né? O museu é super grande, né? É como se fosse o Engenho de Dentro, que tem no Rio de Janeiro também, que é o Museu do Inconsciente, da Nise da Silveira, mas é o museu ali, Bispo do Rosário. E quando eu propus a parceria, o curador, ele falou, nossa, isso é muito inusitado, a gente nunca recebeu esse convite, né? A gente não sabe nem como trabalhar isso. Eu falei, bom, eu também não sei, mas eu acho que a gente pode construir esse caminho juntos, a gente pode descobrir como fazer isso, né? E aí começa um pouco desse trabalho, e aí, enfim, quero deixar também eles falarem. Mas, claro, né? Acho que tá aí, assim, a grande motivação foi perceber esse potencial artístico nessas pessoas e que isso tem valor, sabe? E que isso não pode ser desperdiçado e que, né? E aí eu levantei essa bandeira. E tem um resgate dessas pessoas, com né? certeza. Que é maravilhoso e eu acho que aqui a gente consegue até fazer um gancho. Fê, conta um pouco pra gente lá desde o burnout e as decisões que vieram depois disso, né? O que você decidiu, de que forma você decidiu encontrar a sua felicidade a partir disso?
Não, muito bom. E por pouco eu não fui pro CAPS, segundo alguns amigos meus. Bom, sou engenheiro de formação, administração, fui trabalhar com RH, trabalhei 15 anos numa multinacional. E chegou um momento que a multinacional estava sendo vendida e eu era responsável pelo RH de toda a América Latina. Então, assim, eram 6.000 pessoas, a gente não podia falar para ninguém. Então, assim, eu fiquei quase 1 ano e meio demissionário e aquilo foi me consumindo de uma maneira que eu achava que eu estava simplesmente desgastado, eu já não queria ficar mais, né? Então, e dores, aí começam dores, né? Começa memória e tal. Mas eu saí, me desliguei da empresa e ao me desligar, eu não percebi o burnout durante, mas eu falei, bom, agora eu vou pegar um tempo, vou me cuidar. Antes de eu me recolocar, ou ver o que eu vou fazer, eu vou me cuidar. E aí eu fui, né, tava com muitas dores, foi primeiro para um reumato, e aí no reumato, eu falei assim, olha, isso aqui é um quadro, né, você tá com alguns gatilhos e tal, mas isso aqui é um quadro típico de burnout, né, não se falava muito de burnout, isso foi em 2013, né, então, e assim, pouca gente conhecia e tal, e aí ela falou assim, ó, você vai para uma psicóloga, e você vai, e eu não fazia nenhum acompanhamento psicológico, por mais que eu já sofresse, então a primeira dica tá sofrendo, procura ajuda psicológica, porque se eu tivesse antecipado isso, talvez não tivesse tido tanta consequência por causa desses gatilhos. Bom, aí você faz, né, então, e o psicólogo, aí chegou uma hora e falou assim, olha, você precisa de um psiquiatra e tal. E quando eu vou conversar com o psiquiatra, tudo isso em 3, 4 meses, né? Porque eu precisava, porque eu estava com muita dor. E o psiquiatra falou assim, cara, o que você gosta de fazer? Aí eu falei, olha, eu gosto de um monte de coisa, né? E assim, eu me considero um cara criativo e tal. Ele falou, então você vai fazer uma coisa que você goste muito, mas uma coisa completamente fora da caixa, porque você precisa realmente, né, pôr essa potência, né, que você ficou engasgado aí, pôr para fora. E aí eu fui fazer um curso de palhaço, né, fui fazer Doutoras da Alegria, um curso de palhaço, fui fazer depois um outro curso num outro lugar, e no primeiro mês de curso, uma moça, né, mais ou menos da minha idade, assim, falou assim, nossa, você tem muito a nossa cara, a gente tem um grupo de palhaço num hospital grande em São Paulo. E eu morria de medo de hospital, eu morro de medo até hoje de dentista, de hospital. E eu falei, gente do céu, não vai dar certo isso, né? E quando eu saí e comecei a falar assim, olha, não vou me recolocar, e eu vou estudar sobre felicidade, eu vou estudar, né, sobre essa questão e do palhaço, a maioria dos executivos que trabalhavam comigo falaram assim, o cara ficou louco, o cara enlouqueceu, né? Então, assim, alguns que me admiravam, falavam, nossa, que coragem, e alguns que nem me admiravam, tanto assim, o cara tá louco, não sei o quê, precisa internar o cara, tal, porque como assim você virou um palhaço, né? Você era um executivo e tal, e foi a melhor decisão da minha vida, porque, em paralelo, eu fui fazer um curso de neurociência, porque eu precisava entender o que eu tinha tido. E aí eu falei, e aí tava, né, começando também a falar sobre neurociência, falei, eu quero entender sobre isso. Então, em paralelo, eu fiz a neurociência e o curso de palhaço. E eu percebi que eles tinham muita fusão, porque a neurociência comportamental, que é a que eu fui estudar, trabalha muito com a emoção e o palhaço também, né? Então, eu começo, e aí eu aceitei, né, fui visitar o hospital e comecei a fazer, né, são atividades voluntárias, uma vez por semana. E aí foi magnífico, porque eu comecei primeiro a ressignificar o que era problema. Né? Porque para mim, problema no mundo executivo não era não atingir uma meta, alguém, né, que está te atazanando, um cliente chato, não sei o que e tal. E aí você começa a ver, né, coisas que você conhece bem. A gente estava falando outro dia sobre o quarto do hospital, né, da mãe, do pai, né, Felipe também, né, e Madre Teresa que fala, né, que os quartos de hospital já ouviram preces muito mais poderosas do que qualquer templo, né, porque é o que tem para o pai. E aí você chega, né, de palhaço meio desajeitado, assim, e tal, e você vai conversar por 5 minutos que você tira a atenção da pessoa, que a pessoa pense em outra coisa, no final daqueles 5 minutos, que para nós era um bate-papo, que a gente só não queria falar do que estava lá dentro, né? Que a gente queria teletransportar a pessoa. E as pessoas vêm e falam assim, nossa,
eu precisava muito disso, né? E vem, te dá um abraço e tal. E aí, assim, mas eu tava ainda assim, será que é isso mesmo e tal? E aí um dia eu levei uma bronca de uma enfermeira, porque eu tava brincando com um menino, e o menino me fala assim, não, eu falei, não, fica tranquilo, porque nós estamos aqui e a gente vai brincar com você, tal, tal, tal. E aí eu tive que sair, porque a enfermeira entrou e ela foi fazer uma aplicação. E o menino falou, não, você não vai aplicar, eu quero brincar com o palhaço, não sei o quê. E depois ela foi lá e reclamou, né? Aí vem a minha chefe, né? A chefe dos palhaços, que até os palhaços têm chefe, né? Chefe, o meu palhaço chama Netonso, ele fala que chefe é igual nuvem. Quando some, o dia fica lindo, né? Mas até palhaço tem chefe, e aí minha chefe me deu uma bronca. E eu falei, putz, eu não vou mais, não é isso que eu quero, tal. Acho que eu tô, né, realmente... Eu fiquei chateado por ter, de repente, atrapalhado uma profissional da saúde, né? Que tava lá, tal. E aí a minha parceira, a Trapícia, né, a Patrícia, um beijo pra Patrícia, que ela foi essencial em tudo isso. Muito bom. A Trapícia falou assim, não, vamos mais uma vez, então, né, tenho certeza que vai ser bom, tal. E ela já estava lá, quase 5 anos, então ela conhecia, tal. Na outra vez que a gente foi pro hospital, eu estava super receoso. E aí eu entro num quarto, né, e geralmente quando você entra no quarto, eu sei que a moça vai ficar brava, mas a gente bate, né, e fala assim... Já passou um bobologista aqui, né? Um besterologista e tal, para você entrar e avisar. E eu vi um quarto escuro, né? Uma menininha sentada, assim, com um curativo bem grande na cabeça, uma senhora deitada, assim, no sofá, e o pai com o celular lá no fundo, assim, do outro lado do quarto com o celular. E a gente brincou, 5 minutos, a gente descobriu que era a avó. A menina tinha uns 6 anos, que a gente não sabe, né? Nem, a gente sabe o nome e a idade da criança só. E eu vi que ela estava com curativo e tinha como se fosse um sugador que fazia um barulho assim. E obviamente que, né, pro palhaço e tal, principalmente iniciante, aquilo foi um prato cheio. Então, assim, aquele virou um concurso de pum naquele quarto, né? A gente acordou a avó, quem ganhou foi a avó e tal. Mas foi assim, 5 minutos. E a menina gargalhava. E ela ria, e ela falava, faz de novo, tal. E o pai no celular, assim, do outro lado. Aí quando a gente tá indo embora, que a gente fala, tal, eu falei, tchau. O pai pegou assim, espera só um pouquinho, palhaço, que eu quero falar com você. Aí eu falei, pronto, né? Era a primeira visita, assim, eu tinha acabado de vir de uma bronca, assim, tudo que eu ia desistir, né? E aí eu olho pra Trapícia, né, que tinha falado, não, vamos que vai ser melhor. Eu falei, e agora? Falou, no 3 a gente corre. Eu falei, não, aquele sapato desse tamanho. Eu falei, não vai dar. E fiquei esperando. E aí o pai veio, e aí o pai falou assim, quanto eu te devo? E aí você olha assim pra ele, e a gente tem uma nota de dinheiro desse tamanho. Eu falei, não, eu ganhei um dinheirão nesse hospital, tal, brincando, né? Ele falou, a minha filha passou por uma cirurgia na cabeça, a gente tinha conversado com os médicos, ela está ainda, né, sob efeito de sedativo, faz 3 dias que ela está aqui e tal, e a gente não tinha visto ela sorrir. E a gente estava preocupado se ela tinha ficado com alguma sequela. Que mensagem. E assim, a gente perguntava para os médicos, e os médicos falavam, provavelmente não, né, o hospital é bom, foi tudo... Mas só o tempo irá dizer. E aí entram, né, 2 palhaços, né, com avental rosa aqui e tal, e fazem ela sorrir. Então, assim... eu precisava dessa confirmação e não os doutores, mas vocês também, doutores, que trouxeram essa confirmação. E aí eu saí, aí ele falou, então quanto que eu te devo? Eu falei, você me deu um puta susto, pelo susto você me deve um abraço. Me dei um abraço nele e tal, e saí do quarto, a Trapícia já estava longe, porque realmente ela correu, vai, tá companheira, e aí eu olhei, né, fui para ela e falei assim, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Então, eu tinha encontrado o propósito na arte, né? De que aquilo era problema, né? Que, assim, de como que você lida com os problemas que a vida te apresenta. E que os que eu tinha lidado até então não eram problemas, eram obstáculos, né? Mas aquilo era... E o quanto eu conseguia, através de palhaçada mesmo, né? E das mais toscas... fazer com que as pessoas se sentissem bem. Então, isso para mim, ali vira o meu propósito. Ali eu falo, é isso que eu quero fazer por causa da vista. E é o que eu venho fazendo há mais de 12 anos, né? Hoje eu tô no SUS, então também, né, colocando a arte do palhaço e da felicidade também para a sociedade e tal, e é onde eu me realizo.
Você quer se aposentar com o quê? Quero me aposentar sendo voluntário palhaço. Isso que... Maravilhoso, porque alimenta, né? Alimenta porque... de volta, né? E assim, o que a gente ganha, né? Então, todos nós temos histórias de superação, mas assim, o que a gente ganha dando, né? O que a gente ganha reconhecendo, né, no outro, o poder do outro, né? E sem julgamento. A gente chega lá assim, eu não quero saber da doença, eu só quero saber onde eu não posso entrar, né? E assim, são várias, são 12 anos, né, desde 2013, são várias histórias, assim, mas vamos deixar a Andréia falar também. Andréia, eu acho o seu projeto também incrível, por quê? Quando eu passava pelo que passava no burnout, acho que eu vou até falar aqui nesse episódio sobre a questão do burnout, que é uma soma de diversos fatores e é muito difícil de pontuar, eu acredito em todas as doenças mentais, mas no meu caso, eu falava, não sei aonde é que tá, onde eu acesso essa questão para eu me resgatar, para eu conseguir ou pedir ajuda para alguém. Como é que eu vou pedir ajuda para alguém se eu não sei nem o que eu tô precisando? E palavras, para mim, são mais difíceis. É difícil para mim, para eu conseguir pontuar palavra a palavra, colocar isso em algo que faça sentido, dividir em parágrafos, isso é muito difícil para mim. Eu preciso saber muito do que eu tô passando para eu conseguir chegar nesse nível de colocar isso em palavra. E eu descobri, então, com a colagem, um jeito de resolver o meu pensamento, que aqui eu acredito que, né, é uma técnica de arte-terapia, que eu fui descobrir depois que isso era uma técnica de arte-terapia, de que posicionar os elementos com calma, ter aqueles 5 minutos de sossego, de real desconexão de tudo que estava acontecendo, e o simples fato de eu colocar elementos na mesa e falar, não, ficou bom, tira os elementos, volta os elementos de outra maneira, as possibilidades são infinitas. E isso eu fui alinhando meus pensamentos na cabeça. Então, eu quero te perguntar como que as palavras trouxeram esse poder de cura, de alívio, e conta pra gente um pouco o que são as aldravias. Então, a aldravia é uma poesia de 6 palavras, né? É você dizer muito em muito pouco, né? É você condensar, né? E a palavra, para mim, ela é divina, porque quando a gente consegue se expressar através da palavra, você cria uma conexão, né? E a aldravia, ela chegou também para mim de repente. Eu trabalhei com o Fernando, eu também tinha umas questões com o meio corporativo, não me sentia confortável nas pressões, né, na meta. Muito antes do Fernando, eu já estava, né, me questionando a respeito disso. E aí eu fui fazer o Caminho de Santiago de Compostela, né, que eu já fiz 3 vezes, se eu puder eu volto outras mais, mas que foi, para mim, transformador. E pelo caminho eu fui para a palavra, porque eu não tinha noção que eu nem sabia escrever. E aí eu escrevi o livro do Caminho, que é Campos de Vento, que eu narro essa história da minha experiência lá e de como foi transformador para mim. Porque quando eu voltei, eu falei, gente, dá para fazer algo diferente, né? Uhum. E passou um pouco mais e eu tive acesso à aldravia, através de uma cunhada da minha irmã, que é uma poeta aldravista. E eu tinha um grupo de poesia, que eu criei um grupo de poesia, porque eu tentando sempre trabalhar a palavra, né? E a gente fazia haikai. Aí, quando eu conheci a aldravia, vou fazer a aldravia. Então, eu comecei em 2014, 2015, a fazer a aldravia, que eu conhecia a aldravia, né? E aí ela começou, realmente, comecei a treinar, a fazer nos grupos, enfim. E o tempo foi passando e eu divulgando a aldravia. E onde eu chegava, falava de aldravia, ninguém sabia o que era aldravia. E eu acho que nem a nossa audiência. Então, você faz favor de explicar o que é uma aldravia. Então, a aldravia, essa forma poética genuinamente brasileira, que foi criada em Mariana por poetas e escritores da UFOP. André Donadon, JB Donadon, o Pedro Gabriel Bicalho, se uniram para fazer esse movimento que é o dizer muito e muito pouco. Começaram pela arte, então a arte é aquela que está lá, mas ela não é explícita. Quem complementa aquela arte é quem observa,
né? Assim como a Aldravia. A gente faz a Aldravia, eu tenho uma linha de pensamento nas 6 palavras, mas quando o leitor lê, ele tem as próprias experiências dele também. Faz sentido também para ele, de repente, de outra forma que fez para mim, né? E eu costumo dizer que a Aldravia, ela é viciante. Quando você começa a fazer, você vai tomando gosto. Daqui a pouco você está fazendo ela rimada, você lê de cima para baixo, ela tem um sentido, de baixo para cima ela tem outro. Então, quanto mais a gente pratica, mais especial ela fica, né? Que demais. E aí, quando eu reencontrei o Fernando, ele perguntou: o que você está fazendo? Eu falei: Aldravia. Ele falou: o que é isso? Aí eu expliquei para ele, né, que essa forma poética, ela tem umas pequenas regras, não são muito difíceis. São complexas, não, né? Não são complexas. E aí ele se empolgou, e nessa empolgação surgiu o primeiro livro. E vocês incentivam que pessoas que gostem disso usem isso como uma válvula de escape ali Sim. na loucura do dia a dia, em algum momento. Então, eu faço um projeto voluntário que eu faço oficina de Aldravia no parque, aqui em São Paulo, lá no Parque do Cordeiro. Então, eu vou para o parque um sábado por mês, as pessoas vão e a gente faz Aldravia. O que eu sempre percebo em todas as minhas oficinas, ou no parque, ou na empresa, enfim, é que ela leva para um lugar da emoção pessoal da pessoa, entende? Ela leva para um lugar que, quando eu peço às pessoas as palavras, elas me dão as palavras delas. É o que elas estão vivendo, é o que elas estão sentindo, né? E o fato, como eu disse aqui, para mim era muito difícil elaborar em um parágrafo, em algo que tenha começo, Exato, meio e fim. Exato. E ela liberta um pouco disso, certo? Sim, porque, além de tudo, é uma forma poética e a pessoa se sente empoderada. Nossa, eu consegui fazer. Mas no início são aldravias? Às vezes não. Mas o objetivo é que ela aprenda. Eu costumo falar, você está lá naquelas pequenas pausas que a gente tem que ter no meio corporativo, no trabalho, né? Para a gente poder respirar, desopilar. Cara, seu chefe está enchendo seu saco, faz uma aldravia para ele. O seu colega não está cumprindo o propósito junto com você, faz uma aldravia para ele, entende? Vamos ler um. Pega aí. Curiosa. Uma. E é tipo o minuto Isso, da tipo sabedoria. assim, Abre e lê. Aleatório. Abre e lê. Aí, vê o que sai. Conferência, home office, acima, estufa, abaixo, pantufa. Muito bom, né? É muito bom. Não é? Mas isso, quer dizer, maravilhoso. você vai indo por um caminho. E conforme você vai aprendendo, e vai criando, e vai se colocando, né? E deixando sentir, porque é deixar sentir, né? Na realidade, quando a gente fala do Janeiro Branco, quando a gente fala da saúde mental, é que a gente fica engolindo o sentir. E aí, quando você faz uma aldravia... Com uma palavra, no caso, 6, mas de Exato. uma em uma... Você vai conseguindo, sabe? Tirar. É. Nossa, falamos até junto, né? Tá Porque vendo? é isso. É. Você vai tirando de você aquilo que ou te incomoda ou te faz bem, mas que você nem tem muita noção. E isso acontece com a aldravia. Quantas vezes eu tive que ficar além do horário da minha oficina lá para fazer acolhimento emocional. Porque as pessoas choram. Incrível, Entende? né? E como que você vê como é a potência É. de você mexer com a palavra, entende? Incrível. É incrível, e eu amo, né? Legal. A gente tem esse que a gente fala do Ho'oponopono, da meditação, medicina do estilo de vida, e é isso, é a gente seguir buscando a palavra para nos dar uma boa saúde mental, porque ajuda muito. Maravilhoso. Hi. Quero mais. Eu quero saber mais do surto, como é que funciona. Qual que é a tua frequência de ir, de participar, como que é a tua convivência, quanto você aprende, qual foi um grande momento seu lá dentro? Tá. Eu tenho várias instituições parceiras, né? Eu comentei do Museu Bispo do Rosário, que foi essa primeira instituição que me abriu portas para fazer essa primeira coleção, né? Com um artista e usuário da rede de saúde mental.
Mas depois disso eu comecei a fazer esse trabalho bem de curadoria e de pesquisa pelo Brasil, assim. Então, eu ia para Salvador, ia lá num CAPES, via o que eles estavam produzindo e apresentava o projeto, falava, olha, eu tenho esse projeto. E aí, às vezes, né, a TO que estava lá, ou a psicóloga apresentava o trabalho dessas pessoas, enfim. E aí, fiz isso aqui em São Paulo também. Eu trabalho muito com o Nutrarte, que é um braço do CAPES, né, que fica em São Bernardo do Campos. E eu vou lá com muita frequência, assim, a cada, digamos assim, para uma pessoa que está empreendendo também, uma vez por mês, assim, quando não dá 2 vezes a cada 2 meses. E aí você oferece a oficina. Isso. E aí, normalmente, né, eles já têm os materiais, às vezes eu tenho muita parceria com a Souvenir, então eles dão tinta, às vezes vamos produzir agora um grafite, e aí a gente faz a oficina de grafite junto com eles. Já levei muitos oficineiros também pra gente fazer, enfim, Teatro do Oprimido, que eu comentei com vocês. Mas acho que o grande momento do surto criativo, assim, a chave do projeto foi quando a gente produziu uma coleção com Maria Alice, que é uma artista baiana. Ela estava há muitos anos com uma depressão profunda, que ela não saía da cama. E aí o pessoal do CAPES, né, foi na casa dela, enfim, tinha que fazer essa questão da visita domiciliar, porque ela não conseguia nem ir para a instituição, né, para o serviço, para o CAPES. E aí ela estava nessa depressão profunda, tinha tentado suicídio, e ela não conseguia, assim, não falava. Quando eu conheci Maria Alice, numa dessas idas, né, nas oficinas artísticas, né, que eu estava ali sempre propondo, e junto com, enfim, com as pessoas que estavam mediando também, né, com os profissionais, conheci Maria Alice e ela pintava, ela só pintava de cabeça para baixo, assim, e eu, oi, qual é seu nome? Enfim. E ela não respondia, falava muito pouco, assim. E aí, veio uma TO, acho que foi na época, e ela me mostrou, ela falou, olha que lindo isso que a Maria Alice fez. Aí eu olhei e era, tipo, magnífico, assim, a arte. Falei, gente, isso aqui dá uma estampa de roupa e a gente tem que contar essa história, né, da Maria Alice, essa pessoa que tá aqui agora se recuperando, né, fazendo esse trabalho que é a superação, né, que é o que o podcast está falando também, né. E aí, comecei o trabalho com a Maria Alice, trouxe os profissionais e falei, olha, eu tenho esse projeto, eu trabalho com artistas e eu queria produzir uma estampa, uma coleção e a gente contar a história da Maria Alice. E essa estampa é maravilhosa e a gente vai falar sobre a história dela. E aí, eles, vamos conversar com a Maria Alice, a instituição, ela estava vinculada na Pinacoteca, era um grupo que acontecia na Pinacoteca, né? E aí, apresentei, enfim, e aí foi tudo acontecendo. Quando a gente lançou a coleção, a Festejo, né, que eu acho que talvez vocês, a Belka já deve... Você conhece? A Festejo, que é uma estampa que aí ela viralizou no Brasil e a vida da Maria Alice mudou, assim, tipo a psicotrópica, enfim, foi algo que... eu não sei nem explicar, sabe? Porque foi o reconhecimento de algo muito genuíno dela, que ela trouxe a partir desse processo artístico, e o reconhecimento do público, da história dela. Assim. Então, a gente colocou ela como protagonista e Maria Alice conta a sua história e tudo que aconteceu e o que a arte representa na sua vida. E aí ela fala, a arte foi o melhor remédio que poderia me acontecer. Que maravilha. E aí, essa é o jargão da Maria Alice. Ela fala, a arte é o melhor remédio que aconteceu na minha vida e foi ela que me tirou da depressão, enfim. E a gente vem agora há 5 anos produzindo a mesma estampa e Maria Alice reformou a casa dela. Maria Alice, agora ligo pra ela tá na Bahia, cuidando da mãe dela. Olha. Gente, assim... Eu posso dizer que, assim, hoje, se acontecer qualquer coisa, eu estou realizada, porque eu sei que a gente fez um trabalho ali de transformação social. Eu via, e era quando aquela menina que estava na faculdade começou e foi no CAPES e ficou intrigada com isso, né, precisava mostrar isso para o mundo, eu posso dizer que isso aconteceu. Foi começo, meio e fim. Com a Maria Exatamente, Alice, né? E a Maria Alice, essa transformação social aconteceu, ela estava num relacionamento abusivo há muitos anos, conseguiu mandar o marido para fora de casa, porque ela teve ali a questão financeira, né? Que aí autonomia.
Então, assim, ela foi reconhecida como artista. Mesmo, o ano passado, ela ganhou um prêmio pela Câmara dos Deputados, né, de São Bernardo, que ela ganhou esse prêmio, reconhecida como artista ali do município, né? E aí, Maria Alice me liga, eu recebi o prêmio, eu falo, Maria Alice, pois é isso, a gente vai continuar... a vida, né, a gente tem tantos percalços, né, assim, trabalho e tanta coisa, mas eu acredito que, assim, esses acontecimentos, né, porque é um acontecimento quando isso, né, quando vem essa avalanche de reconhecimento e de trabalho, de transformação, eu acho que isso traz uma motivação para continuar seguindo o trabalho. Então, assim, é aí que a gente pega gás para continuar. Né? Maravilhoso. Parabéns. É lindo. A Maria Alice pode vir num dia agora do podcast para ela vir contar a história dela aqui pessoalmente. Queremos todos conhecer a Maria Alice. Maravilhoso. Fê, me diga uma coisa. Estima-se que 30% dos trabalhadores sofrem de burnout. E me conta, sendo assim, com este fato em mãos, existe felicidade nas empresas? Conta um pouco desse projeto. Então, né, e eu acho que esse número é subestimado, tá? Até pelo que a gente vê, né, da própria sociedade e tal. E quando a gente vai buscar, porque, assim, uma das coisas a hora que eu volto, né, para... O que eu vou fazer? Não quero mais voltar para o mundo corporativo, por uma série de questões. Eu não queria voltar a sofrer. Precisei aprender a gestão emocional e, assim, sem vitimismo nenhum, o que eu tive foi, obviamente, que a gente sempre vai se deparar com coisas que a gente, né, tá contrariado. Mas o quanto eu sou responsável por aquilo como eu reajo àquilo que eu sofro, né? Assim, a questão é da reação. A gente não controla a emoção, o que a gente controla é como a gente reage à emoção. E esse controle é a gente que tem que ter, né? E é uma habilidade, isso você pode aprender e tal. Mas aí eu comecei a perceber que as ferramentas que tinham, né, para o mundo corporativo, e o mundo corporativo é qualquer empresa, né? Não é só aquele glamuroso, mas é aquele lugar onde ninguém dá muita bola, sabe? As ferramentas que tem eram muito poucas, né? E ineficazes. Então, eu comecei a ler bastante, pesquisar, e eu chego numa ferramenta que chama Felicidade Interna Bruta, que é uma ferramenta que foi criada, né, no reino, né, que esse ano eu tive o prazer, o ano passado, né, 2024, de conhecer o Reino do Butão, que fica entre a China e a Índia. É um lugar maravilhoso, um lugar pobre, mas um lugar que a simplicidade ela é a referência, né, de uma simplicidade elegante, de um nível de suficiência, até porque eles têm a religião do budismo tibetano. Mas eu primeiro me apaixonei por essa ferramenta que eu li, e ele tinha, em 2012, ele foi chancelado pela ONU como um paradigma a felicidade como um paradigma de desenvolvimento humano. Eu falei, pô, que ferramenta é essa? E comecei a pesquisar. E percebi que essa ferramenta, existia uma ferramenta para aplicar nas empresas. E que ela é uma ferramenta de governança. Ela não é sobre querer entender o que as pessoas estão sentindo, porque eles nem têm no Butão, eu descobri isso recente, eles não têm a ideia que a gente tem sobre felicidade. Tá? A felicidade para eles é bem viver a vida. Né? Um good karma, que eles chamam. E assim, a gente superestima, né, a felicidade e tal. Mas eles têm uma ferramenta, que foi a ferramenta que foi usada lá em 2010, onde o rei implementa como se fosse um censo para saber o que a população mais precisava. Né? E para suprir isso, ele precisava perguntar. Então, ele fez em 2010, depois fez em 2015, ia fazer em 2020, por causa da pandemia foi feito em 2022. Então, assim, ela tem algumas dimensões, como cultura, educação, saúde, bem-estar psicológico, uso do tempo, governança, meio ambiente, é super importante como você está integrado no meio ambiente, padrão de vida. Dentro dessas dimensões, você pode aplicar um questionário em empresas que eles chamam de FIB for Business, né, FIB para negócios, e foi aí que a gente começa a aplicar essa ferramenta. Mas ela é uma ferramenta de governança, ou seja,
eu estou criando, eu como empresa, ou como organização, né? Porque você pode aplicar numa empresa, numa organização não governamental, a gente já aplicou em algumas ONGs e tal, eu estou gerando, né? Eu estou propiciando o mínimo necessário para o bem-estar integral, né? Então, ela é uma ferramenta que o final é sobre felicidade. Por quê? Porque se você tiver essa governança aplicada, né? E assim, para você ter uma ideia, uma das perguntas que se faz é: a nossa empresa cria mais condições de as pessoas passarem por um sentimento positivo do que negativo? Porque, obviamente, se houver algum tipo de abuso, algum tipo de assédio, algum tipo de exposição ao funcionário, ele vai responder que não, e você cruza essas informações. Então, assim, existe felicidade nas empresas? Deveria existir do ponto de vista social, organizações que pensassem no bem-estar das pessoas, né? Existem empresas que fazem isso de uma forma muito boa, mas infelizmente são poucas. O que a gente precisa é saber quantificar, né? Qualificar isso e quantificar e falar assim, olha, você tem esses e esses problemas, ou seja, é um diagnóstico, assim como uma doença, ele é um diagnóstico, e você ir melhorando aquele ambiente até que ele pare de ser um ambiente nocivo, um ambiente tóxico. Então, você vai desde as condições, com algumas capacitações de liderança, de empatia, né, de flexibilidade, de tolerância, ou seja, questões humanas, é humanizar, que a gente está trazendo. E eu trouxe um pouco isso do hospital, porque eu vou ao hospital e aí eu conheço a humanização, humaniza SUS, porque a humanização começa no SUS, e eu falo, poxa, é isso que as empresas precisam, elas precisam humanizar. E a gente é a única raça, espécie, né, que a gente precisa lembrar o outro que a gente é humano, né? A gente brinca, eu não vejo um cachorro falando para outro cachorro, olha, vamos latir porque nós somos cachorro. Mas em algum momento a gente tem que, né, que ponto que a gente chegou, que a gente precisa falar para o outro assim, olha, isso é desumano, a gente precisa voltar a humanizar. Então, assim, tem um longo caminho a ser feito. Tem um nível de suficiência que é o mínimo que uma empresa precisa aplicar de bem-estar, né? Que precisa promover de condições de bem-estar. E é isso que a gente faz. Então, existe felicidade? A felicidade está na gente, né? A forma como a gente olha, a forma... Mas precisa haver condição de felicidade e a gente implementa essas mensurações e essas práticas justamente para entender em que estágio que uma empresa está. E não é um ranking, não é um selo, não é uma certificação, não é nada disso. Saber como agir. Para saber como agir e saber como corrigir quando as ações não estão exatamente de acordo com o que seria necessário para, primeiro, não provocar a doença. André, e você é parceira dele na Fair Job, né? Estamos juntos. Estamos juntos. E a Aldravia, ela faz parte ou ela só, de vez em quando, entra como uma válvula de escape? Não, ela faz parte. A gente oferece oficinas de Aldravia para as empresas, né? Ah, legal. Nós, ano passado, fizemos algumas, porque é isso, a gente... É uma ferramenta para as pessoas utilizarem no dia a dia delas. Então, sim, a gente oferece as oficinas, as pessoas aprendem no momento ali meio felizes, e nós participamos de uma empresa que naquele dia estava fazendo outras temáticas, outros grupos de estudos e trabalho, e quando a pessoa da tarde chegou, perguntou, o período da manhã, o que mais vocês gostaram, o que vocês tiveram? Aldravia. Foi unânime, todo mundo dizendo, aí ela perguntava para outra vez, chegou uma hora que ela falou, ok, eu já entendi que vocês gostaram da Aldravia. Em segundo lugar. Exato. Qual que vocês gostaram? O que vem depois, né? Então você vê como é que o impacto é grande, né? Como aproxima a pessoa dela mesma, porque a realidade é essa, né? Aproxima você de você. E como as empresas não têm ideia do que a arte é capaz de fazer. Então, assim... Esse tipo de oficina, né? E a gente já conversou sobre levar também a tua arte, né, para as empresas, porque as empresas, às vezes, elas querem fazer e não tem, sabe? É sempre aquela mesma coisa, vai trazer uma palestra para dizer. A arte, ela tem muito um preconceito de
isso não dá dinheiro, isso não faz sentido. Isso é muito interessante, porque, na verdade, uma criança é formada à base de desenhos, né? Então, como é que a gente introduz isso na formação de uma pessoa e depois abandona de forma brusca? E aí eu não tô falando de talento, porque não é, tenho talento para o desenho, não tenho talento para o desenho. É uma prática mesmo, é conduzir, é direcionar com as mãos, é o ato de parar para e assim, escrever. É estimular. Estimular. Estimular o outro, né? É isso. Uma vez um senhor me falou assim, mas isso aqui não faz sentido. E aí eu falei assim, mas isso faz sentir. Exato. Que lindo. Porque é isso, né? É sobre sentir, é sobre... E aí, quando o cara olha e vê, assim, as pessoas... Né? Porque, assim, ele trabalha, né, nesse caso da Aldravia, como uma escutativa. A gente fez uma sessão em uma escola na periferia. Né? E, assim, foi uma sessão que a gente foi fazer no dia do livro. E a gente chegou lá e, assim... E a gente começou a brincar. E eram crianças, né, de 8 a 12 anos... E a gente, então assim, alguns inclusive ainda com dificuldade, né, de escrever. De escrever. E a coordenadora pedagógica estava com a gente, porque ela falou, deixa eu ver como é que vocês fazem e tal. E aí no final da primeira sessão, que a gente fez o dia todo, então a gente fez algumas turmas de manhã, outras à tarde, ela falou assim, impressionante, porque a gente está aqui há alguns anos e a gente procura entender e fazer com que essas crianças falem. E elas têm medo, né, tem a lei do silêncio, tem uma série de coisas. E vocês, numa brincadeira, vocês começaram... Extraíram tanto, muito, né? E elas falaram sobre o sofrimento. Falta do pai, né? Falta da mãe. De alimento, de fome. Exato. E aí, dali a gente lúdico. Fez, né? Então, o poder do lúdico no emocional. Para todos, não é só para as crianças, não, né? As professoras, né? Exato. A coordenadora, elas estavam falando, gente, que potência, e é a potência, né, da arte, obviamente que ali direcionada, numa brincadeira assim, mas ali, para eles, era a verbalização, e para nós, praticando uma escutativa, porque, né, era sobre isso. E você sabe que, assim, nós fomos num lugar que era um lugar menos privilegiado, obviamente, e eu não saí de lá com uma sensação, puxa vida, né? Olha o desnível social, seja lá o que for, né, que está acontecendo, e é real, obviamente, mas nós saímos, eu acho, com essa sensação de que nós tínhamos uma ferramenta, que é a Aldravia, que ajudava as pessoas a botarem para fora o que sentiam. Então, desculpa, eu me emociono, porque realmente foi muito poderoso, né? Você vê aquelas crianças dentro da maior simplicidade se expressarem, né? E fala, tia, isso aqui é uma poesia? Ele fala, isso é uma poesia, você é um poeta. É isso mesmo. Né? Então, assim, empoderando também, porque, e aí todo mundo aplaudia, e aí, porque assim, a gente faz com os post-its, né? Exato. Então a criança, ela ia escrevendo primeiro no papel, a gente ia ajustando, e a hora que ficava 6 palavras, uma embaixo da outra, que são as regrinhas, ele ganhava a autorização de colar, né, numa árvore, né, que o símbolo é uma árvore, e ele ia lá e colocava. E aquilo para eles era uma vitória. Poxa, eu posso colar o meu aqui? Pode. Eu posso fazer outra? Deve. E voltava e fazia. A gente chama da árvore da Aldravia, né? Então, é uma árvore e eles vão lá e vão grudando os post-its, né? E quando a gente olhava, estava lotado de post-its. Frutificou, né? Então floresceu, né? Floresceu mesmo. Que é um dos termos, né, que a psicologia positiva usa do florescimento. Como uma questão de é ali que nasce o bem-estar, a felicidade, né, através do florescimento. Então, a gente vê que, por menor que seja a ação, né, o poder que ela tem de impactar, né, de engajar, de entusiasmar, esse é o poder da arte. Essa, né, é a arte que salva. Né? E a gente brincou assim, e a gente viu, né, tinham 2, 3 pessoas, 2, 3 crianças, assim, que você via que tinha muito talento para aquilo. Muito talento, né? Então, assim, é um que vai jogar bola, é um que tem música, é um que vira poeta. Então, assim, é só dar oportunidade. Né? E a felicidade deles, né, de criarem algo, né? E de se verem
eu consigo. E a satisfação de ser o vetor disso, né? De você poder facilitar isso. É isso que a gente saiu feliz da história da Rai, né? Isso é propósito, vetor, né, de conectar as pontas, enfim. E aí a gente junta trabalho com propósito. E quando você junta trabalho com propósito, aí é potente demais, né? Incrível. E aí a gente faz com esse coração aberto, com esse sorrisão no rosto, né? Porque preenche a gente. E naquele dia, nós, especificamente desse lugar, eu acho que eu saí muito feliz, assim, de estar junto e de ver algo florescer. E é bom demais revisitar isso, né? Quando a gente... Porque às vezes a gente perde a motivação no meio do caminho, alguns dias, né? Você fala, será que eu tô no caminho certo? Aí quando a gente revive um momento desse, você fala, nossa, eu não tenho dúvidas. Exato. Né? É bom demais. É você com a colagem, né? São todas essas manifestações. Eu escuto a tua e fico isso, mais motivada, e aí eu lembro de alguma coisa que eu trouxe também. Nas minhas oficinas, as meninas também, não todas, claro, mas... Algumas choram. É isso. E eu falo, puxa, eu não sabia que eu tinha esse poder de tão profundo. E chora e sai feliz com isso. Sai. É emoção mesmo, né? Emoção potente, né? Missão cumprida, são lágrimas de felicidade naquele exato de resoluções. O Rai, você falou que você já sabia que o assunto da assistência social era um assunto interessante para você, importante. A moda, você nunca teve dúvidas. E aí a arte, ela caiu, ela encaixou, ou não, também era um pilar que você sempre se interessou muito e quis agregar? Na verdade, quando eu criei a psicotrópica, foi a partir de uma conversa, né? Eu estava lá com os meus 18, 19 anos, e uma amiga, ela era um pouco mais velha, assim, eu acho que ela devia ter uns 26, e aí numa conversa, assim, eu tava num momento super triste e tal, e ela falou pra mim, é engraçado como tem pessoas que aparecem na nossa vida que falam coisas que nos despertam e te leva, né, pra certos caminhos, e ela falou... Eu acho que você é uma pessoa tão criativa, você é aquariana, sabe? Você é muito criativa, você precisa colocar alguma coisa pra fora, seu, sabe? E aí nasce a psicotrópica. A partir disso, ela falou, é isso, você é muito criativa, trabalhe essa expressão sua. Eu falei, bom, eu preciso criar um projeto que tenha um nome. E aí comecei, qual nome, nananã. Lembro de pegar uma folha em branco, esse processo criativo mesmo, né? E pensar qual é o nome e tal, e fui escrevendo, nem lembro, Tropicana, escrevia vários nomes, até que veio uma hora psicotrópica, e aí mostrei para algumas amigas, todo mundo falou, nossa, esse nome é muito bom, é único potente. E tal, é super legal, e aí eu falei, nossa, o que eu posso fazer com esse nome, né? Aí eu criei um blog na época, em 2012, e dentro desse blog eu também trazia as minhas colagens. Ai, que legal, gente, tudo se conecta. A colagem das palavras, as colagens, né, visuais. E aí eu começo a fazer colagens, e a partir das colagens eu vou postando nesse blog as minhas colagens com as poesias. E aí as pessoas começam a curtir, comentar. Na época ainda, né, tinha essa coisa do blog, que você podia acessar e comentar e tal. Então a psicotrópica nasce com esse viés, né, assim, de uma expressão minha, de artística, de querer colocar isso pro mundo como blog, e as coisas vão acontecendo, aí veio a roupa, aí as pessoas gostavam, aí eu me expressava também na roupa, então as pessoas, gostavam disso, então eu vou começar a fazer algumas peças de roupa, enfim. E aí, então, assim, essa parte, a arte já tava, até porque moda e arte conversam muito, né, a parte da expressão, assim, o que a gente veste, né, como a gente nossa identidade visual, tudo isso é uma forma também, artística, expressiva, assim. Então, eu acho que esse ser artista, né, assim, a gente, quando é artista, a gente carrega essa sensibilidade muito forte, né, esse lado humano, eu falo que a gente olha normalmente para o que ninguém olha, sabe? Então, a gente tem um olhar muito atento a essas delicadezas, né, a esse cuidado, enfim. Então, aí, a psicotrópica com certeza, né, surto criativo vem também com essa sensibilidade, e com essa sensibilidade de
da potência do outro, né? De poder trazer isso, um pouco do meu conhecimento também para essas pessoas e vice-versa, porque sempre no fim eu acho que a gente aprende muito também, né? A gente nunca é dono só da razão e tipo, que bom, né? Com certeza. Que bom. Tem troca, né? Existem as trocas. Que bom. Fê, o que você espera pro Janeiro Branco 2025? Olha, eu espero que ele não pare em janeiro, né? Acho que isso, né? O janeiro e é muito legal, né? E a gente conheceu o Léo ano passado, né? Então saber de toda a história do Janeiro Branco, mas assim que ele realmente chame a atenção, né? E ele vem chamando a atenção, mas que saúde mental tem que ser o ano todo, assim como Setembro Amarelo não é só Setembro Amarelo, mas que seja, já é essa potência, mas que as pessoas, né, saibam pedir ajuda. Eu acho que esse é um grande, né, de desmistificar a questão de que saúde mental não é besteira, ela não é, sabe, não é fraqueza, isso acomete todo mundo e a gente está aí, né, então estamos falando de depressão, estamos falando de ansiedade, estamos falando de transtornos, né, outros tipos de transtornos mentais, de ideações suicidas. Isso está acontecendo nas empresas, isso está acontecendo nas escolas. Então, assim, precisa ser o ano todo, né, mas que Janeiro Branco seja mais uma luz, né, para que as pessoas saibam para onde recorrer, a quem recorrer. Né? E que existem histórias, né, que a gente contou aqui, que você está contando, super positivas a partir, né, da luz que é dada à doença, né, e realmente só existe esse caminho. E o outro alerta que a gente tem dado bastante é assim, não romantizar isso. Né? Precisa, tem o CVV 188, né? Procurar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, ou sustém esse atendimento também, porque não dá para também esperar, não, então a arte, não. A coisa está pegando, diz com 188, fala com alguém que você confia muito, né? Porque se abre. Então, assim, esse acho que é o maior alerta. Isso acontece, se comunica e tem saída, né? A gente vê quanta coisa bacana brota, que né? a gente tira, né, de um momento ruim. E quem não passou por um momento ruim? Exato. O momento ruim também faz parte, inclusive, da felicidade. Né? A felicidade, ela não é a ausência de momentos ruins. Ela é com o momento ruim, qual é o espelho desse momento ruim, ou até a sombra, mas que você traz, né, um equilíbrio de coisas boas e ruins que acontecem. Né? E que aí, como que a gente faz e para onde a gente corre. E assim, tem bastante, né, como a gente socorre, como a gente escuta, né, como a gente percebe no outro, né, como a gente escuta. Acho que isso é o Janeiro Branco, né? Acho que a função é essa. Obrigada. Eu te agradeço. O que você espera para o Janeiro Branco de 2025? Eu realmente espero que as pessoas, que nem o Fernando falou, que busquem ajuda, né? Que falem a respeito do que sentem, porque guardar só piora, né? Tem que dividir, tem que confiar em alguém, tem que compartilhar e tem que buscar ajuda. Porque é isso que importa. E buscar ajuda é o tempo inteiro, né? Então é hoje, é o mês que vem, assim vai, e busque ajuda. Fale. Escreva. Ai, o que você espera de Janeiro Branco 2025? Olha, eu gostei muito da fala, né, do que vocês trouxeram, assim. Eu acho que... Eu espero que a gente possa falar mais sobre saúde mental abertamente, assim, né? Sem cair num lugar de tabu ou num lugar de estigma, né? Eu acho que trazer isso com... não é a palavra, não é leveza, porque é algo muito profundo, mas que a gente possa falar isso... Não entre é nós. só uma questão de transtorno, uma questão de doença, de tratamento, mas a gente precisa cuidar uma questão disso, humana, né? Que está perpassando a vida de todos nós. Eu acho que tá muito difícil, assim, né? Para todo mundo, eu vejo, assim. Então,
cada vez mais, né? Eu acho que a questão da informação ser muito rápida, né? Enfim, da internet, essa coisa essa tecnologia que vem... a vida do outro é muito boa. Melhor. Então, assim, eu acho que vamos falar disso cada vez mais abertamente em rodas de amigas, no aniversário de alguém, ou vamos falar sobre isso numa mesa de bar. E aí, como você tá? Sabe, esses dias mesmo eu tava com várias amigas e tinha um dos amigos que a gente percebeu que ele tava mais quieto e tal, e a gente fez uma rodada, assim, aí, gente, vamos contar como que tá a vida de cada um, rapidinho e tal, assim, cada um fala. E aí, quando chegou a vez desse amigo, ele falou, nossa, gente, eu tô muito mal. Ele falou, eu tô muito mal, eu tô tomando remédio depressivo e tal, eu tô muito mal. E todo mundo, foi um momento que, nossa, sabe, foi numa roda, ali no momento de aniversário, que a gente puxou, descontraído, que a gente puxou esse assunto. E ele falou, nossa, eu tô precisando de ajuda, não tô legal. E aí a gente pesca uma pessoa, né? Porque aí você fala, nossa, então, peraí, vamos olhar. Porque às vezes a pessoa não consegue falar disso, porque tem todo esse imaginário, né, do que é a saúde mental, do que é o louco, do que é a loucura, a desrazão, né, assim, você perde. Então, e naquele momento, assim, descontraído e tal, ele soltou isso e a gente começou a trabalhar ali mesmo. Tipo, complementando o que você mesmo falou, a gente tem o olhar também de perceber o outro, né? Perceber o outro. Se auto-perceber. Eu tava pensando nisso, porque a partir do momento que a roda para te ouvir, bom, o que eu venho fazendo? Como que vem sendo? Né? Porque às vezes no dia a dia só tem que fazer, então demanda, entrega, meta, a gente não para fazer essa autoanálise, né? Acho que coletivizar isso, sabe? Eu acho que se possível a gente trazer isso para um coletivo, para uma roda, para um momento, sabe? Que às vezes inesperado, mas que eu sei que é difícil, né, quando a gente tá em sofrimento, trazer isso, mas acho que é potente, sabe, coletivizar isso. Assim. Até fazendo um gancho, eu vi um conteúdo na internet que a pessoa falava, no meu grupinho de amigos do WhatsApp, a gente tem um dia do mês que todo mundo manda um áudio contando como está. Então, porque hoje em dia também tá até isso tá difícil, a gente conseguir sentar e confraternizar, encontrar os amigos. E eu achei essa ideia sensacional, eu apliquei em todos os grupos das minhas amigas. E a gente tem um dia, cada grupo tem um dia, e a gente passa um mini relatório. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nossa, minha vida tá totalmente estável. Então é legal que a gente faz um balanço mental. Então, fica a dica. Fica a dica. Fê, fala pra mim suas redes, aproveita o jabá, conta seus projetos, como que a gente te encontra? A gente está na Fairjob, né, que inclusive a gente fez, né, para que ela também produzisse, né, os livros, então a gente está, a Fairjob é a empresa e o Felicitologistas é o projeto que a gente está no SUS, né, do Palhaço, então quem quiser conhecer um pouquinho do Palhaço, tem um pouco antes do antigo hospital que a gente fazia, e é isso, né, e a Fairjob consegue, pelo menos, dar também um olhar, né? Eu escutei, na época da pandemia, alguém falou assim, que estava na hora o mundo estava com a humanidade baixa, né? Fazendo um trocadilho com a imunidade. E é um pouco disso, né? Da gente melhorar a humanidade. Então, é isso que a gente se propõe lá. Então, fairjob.com.br em todas as redes e Felicitologistas. Né? Tem bastante da gente lá. E você, Dea, como que a gente te encontra? Então, na Fairjob também. No @Fairjob e no Instagram, Andréa Sarubi 7. Aldravias tem algum canal dedicado, não? Não, dedicado não. Tem o canal da Andréa Donadon, que ela é muito ativa nas redes, né? Que é uma das criadoras da Aldravia. Então, ela é muito potente também, vive fazendo movimentos, né? Ela trabalha com CAPS também, ajudando com a Aldravia, também trabalha em presídio, tem uns trabalhos bem potentes. Então, ela tem muito, Andréa Donadon. Então, e fala o nome de todos os seus livros, por favor. A gente tem o primeiro, né, que é esse Estresse... Eu só estou marcando porque eu quero ler no final, tá bom? Então, esse aqui é o Estresse Corporativo Basta, Outra Via, Aldravia, né? Esse que a gente fala das aldravias corporativas. Eu e Fernando escrevemos ele. O segundo é sobre felicidade, né? Que é esse amarelinho. Depois eu escrevi, você eu e o Fernando também. E o Fernando.
Aí esse de Ho'oponopono, da meditação, eu escrevi com a Juliana Vassilian, que também é uma querida nas redes sociais, assim, muito, muito potente. E esse é a medicina do estilo de vida, eu fiz a organização, que é da doutora Floriana Bertini e o doutor Milton Mizumoto, que é a medicina aqui também para ajudar. Fica a dica. Fica a dica para quem quiser, @Ferjob. Tem mais 2 chegando. Tem... É verdade, jura? tem. Tem mais 2, temos sobre música, né, e um sobre passo. Sobre passo. Aguardem. Legal. Vou colecionar todos. Ai, como que a gente te encontra? Conta dos seus projetos. Se tiver algum por vir, a gente está curioso. O Instagram, psicotrópica, _arte. E o do Surto Criativo é surto.criativo. É isso. A gente tem algumas coleções, né, para esse ano. Já estamos trabalhando nas próximas coleções, inclusive pensando já em novos festejos com Maria Alice e novas instituições aí a caminho com parceiros do Museu Bispo do Rosário também, artistas do museu. É isso. Ai, muito obrigada, gente. Muito eu obrigada. Posso só fazer um detalhe que eu não posso deixar? É que todas as nossas capas são feitas pela artista Heloísa Bonfim. Muito Ela trabalhou com a gente, pontuado. Então eu quero, por favor, Heloísa Bonfim, querida, amo as suas capas dos nossos livros. É isso aí. Muito obrigada. Eu vou ler então aqui a que eu marquei. Então vai. Só para a gente encerrar. Escolhas refletem esperanças. Calma, você alcança. Muito bom. Então, pra gente encerrar, obrigada a presença de vocês. Obrigada a sua presença também. Estamos encerrando mais um capítulo, mais um episódio do nosso podcast da Semana Viva de Janeiro Branco. Muito obrigada por acompanhar a gente. E a gente se vê